Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast em que a gente fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai mais me ouvir falando sozinha, pois eu vou receber convidadas e convidados especiais que falam bem essa língua para conversas enriquecedoras. Então vamos ao episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e falar sobre um novo tema. Tire esse tempinho para refletir, escutar e falar tarologuês com a gente. Olá, gente querida! Hoje eu estou aqui para esse sexto episódio do Tarologuês com um convidado bastante especial que vai falar sobre um assunto interessante do começo ao fim, não tenho dúvidas. E esse convidado é o Ângelo Gabriel, né, o Eremita, acho no Instagram, depois ele fala direitinho aí os contatos dele, mas Ângelo Gabriel, uma figura ótima, uma pessoa responsável, comprometida com o trabalho com o tarô, faz muitos vídeos informativos, e eu acho que não só informativos, mas que educam, que conscientizam nas redes sociais, tem uma fala assertiva, clara, acessível, enfim. Ângelo é uma figura bastante importante para a gente nesse momento, até porque ele vem trabalhando em rede social e ele vem desenvolvendo essa... Nossa, é uma luta, na verdade, né, de falar do tarô com responsabilidade para um público relativamente grande, né? Então, é sem dúvida nenhuma um talento que ele tem. E a gente vai ouvir ele falar que não só sobre isso, bem como sobre outras coisas. E, obviamente, foi por isso que eu convidei o Ângelo, porque é uma pessoa que eu já vejo faz um tempo, eu acompanho, gosto do conteúdo dele, do material que ele traz. E acho que vocês devem conhecer, mas se não conhecer, gente, vai conhecer que vale super a pena. Começo apresentando o Ângelo aqui como redator e revisor de textos por formação pela Universidade Federal de Pelotas, estudante e praticante de tarô há 6 anos, levou o tarô para sua formação acadêmica com o seu trabalho de conclusão de curso, bom e velho TCC, intitulado Estética e Representação, uma leitura de cartas de tarô. Além de atuar como tarólogo, oferecendo leituras e aulas de tarô, produz conteúdo em suas redes sociais, trazendo temáticas relevantes que envolvem a prática oracular. Então, seja muito bem-vindo, Ângelo. Oi, Kelma, tudo bem? Primeiramente, quero muito agradecer a oportunidade, me sinto extremamente honrado de estar participando de um episódio do Tarologuês. Escuto todos, sem falta, desde a primeira temporada, então quero muito agradecer a oportunidade e acredito que vai ser um bate-papo bem legal aqui hoje. Sim, sem dúvida. O tema, pessoal, é um tema também necessário, que é o tarô no século XXI. Não foi fácil achar esse tema, fiquei pensando, porque o Ângelo traz, vocês vão ver aqui que ele traz uma série de questões que se conversam, mas são amplas ao mesmo tempo. Então eu fiquei lá, que nome que eu dou para esse episódio? E aí eu falei, cara, é a cara dele, assim, é o tarô no século XXI. Então, vou começar perguntando, Ângelo, na verdade, pedindo para você contar para a gente um pouco sobre a sua trajetória com o tarô. Ah, sim. Eu iniciei o tarô em 2018 e foi no momento que eu saí de casa para fazer faculdade e tudo mais, não suportava a cidade que eu morava, então encontrei uma faculdade para fazer, e a partir desse momento, então, eu conheço, e na verdade não conheço, mas relembro do tarô quando eu vou morar, então, nessa outra cidade, porque a casa que eu alugava, a senhorinha, ela tirava cartas. E aí ela tirava cartas e eu me lembro que eu tinha lembranças, assim, muito vagas, mas bastante vívidas ao mesmo tempo, que era de ser muito jovem, então de, sei lá, 5 anos, 6 anos, não sei, ia com a minha avó numa cartomante, ela tirava cartas, e por algum motivo isso ficou muito na minha cabeça naquele momento. Então, assim, de uma forma lógica, a minha trajetória com o tarô eu comprei um livro e
comecei a estudar a partir daquilo ali. Então, assim, me frustrei naquele primeiro momento por não entender absolutamente nada de um bando de imagens arcaicas, mas que depois fez total sentido, né? Voltei ao tradicional e tudo mais. Mas naquele primeiro momento, então, foi porque eu comprei um livro, né? Retornei o meu interesse, busquei um livro num sebo, inclusive, e comecei a estudar, então, naquele primeiro momento. Mas houve uma frustração, justamente porque não conseguia, então, compreender naquele primeiro momento. Mas aí, a partir disso, conforme o tempo foi passando um pouco mais, um certo dia retornei ali à minha vontade, porque tinha também dado uma parada, tinha dado uma pausa. Acho que todo mundo, no início do tarô, tem aquele momento que fala, nossa, não é pra mim, não Sim. consigo, né? Inclusive, escuto muito esses relatos também. Mas quando eu retornei, então, eu retornei comprando um novo baralho. Que daí depois foi o que tornou ali o tema do meu TCC, que é um baralho chamado Gay Tarot. Né? Então vai ter as 78 cartas, vai ter arcanos maiores e menores, mas naquele primeiro momento, então, foi um aprendizado bem voltado para associação, né? Acredito que a gente acaba também passando muito por isso antes de fato de aprender ali, né, o simbolismo presente, entender as influências históricas, os contextos, né? Mas foi muito por este viés. Então, andou tudo meio que num mesmo conjunto, assim. Então, desde sair de casa, ter esse contato com o tarô que retornei, aí estar fazendo faculdade paralelo a isso, começar a levar, então, o tarô para a universidade, aí depois, então, poder contribuir ali fazendo o TCC. Então, foi um movimento gradativo, mas um movimento bem natural, assim, não houve nada místico, não houve nada mágico, mas foi mais ou menos por esse viés. Entendi. E é muito legal, né, Ângelo? Acho que assim, o tarô ter surgido na sua vida no momento em que você estava fazendo uma grande ruptura, né? Em certa medida, você estava fazendo uma ruptura, saindo da sua cidade para ir estudar, enfim, e começar uma nova fase. Sim, sim. Isso de fato aconteceu em diversos âmbitos assim da minha vida. Então, tanto pelo desejo de me mudar, muito natural, né, por não me identificar muito com a cidade que eu estava, mas também Tamo junto estar. nessa, hein? Tamo junto nessa de não se identificar da cidade onde vem. Acho que nós estamos juntos, né? Ai, que é uma minha cidade muito pequena, você não acessa nada. Mas aí depois, então, quando eu me mudei, aí realmente comecei a ter acesso a outras coisas, né? Paralelo à universidade também, né? Que abre muito a nossa cabeça, né? Diante disso. E aí o tarô, ele vem muito acompanhado desse lugar, né? De observar novas possibilidades, de ter novos acessos e afins. E aí é o seguinte, ó, para a gente falar de presente, que é onde a gente está agora e é onde você está fazendo tanta coisa acontecer, né? Acho que é importante a gente lembrar que só dá para falar de presente se a gente falar de passado. Isso é uma coisa que às vezes nas redes sociais é uma briga, né? É uma coisa muito discriminada. Mas, de uma maneira ou de outra, falar de passado, falar de presente envolve falar de passado. E aí eu quero saber de você, que é essa figura atuante, jovem. Você está com quantos anos agora? Eu tô com 24 agora. 24 anos, começou jovenzinho de tudo. Ontem. E ontem, e é fundamental falar sobre isso, assim, como é que você entende a evolução do tarô ao longo dos séculos, né? Sabendo que, por exemplo, o tarô não surgiu agora. Como é que você entende essa evolução? Sim, eu compreendo, e na verdade o que eu estudei um pouco mais, né, diante ali do meu TCC e afins, foi pensar então na evolução dos oráculos, a evolução do tarô, muito com aquela ideia ali de aumento de mercado, né? Então, visualizei muito, estudei muito, muito mais dentro de uma perspectiva de o aumento de produção, principalmente, né? Produção de baralhos, produção de muitas possibilidades dentro de todo esse sentido. Então, estar observando, né, o tarô enquanto arte. Então, a gente vai ver ali que
muitos grupos, eles se debruçam em cima do tarô, então a gente tem as escolas, a gente tem figuras que são extremamente relevantes, né? Que se debruçam ali para entender, então, o tarô enquanto oráculo, mas a minha relação, ela acaba vindo, pelo menos numa perspectiva ali de estudo e afins, muito mais voltado para este aumento de baralho, para este aumento ali de produção, né? E aí, acredito que a gente tem as editoras hoje em dia que querem ganhar e, né, a capitalização de tudo, né? Então a gente aumenta as possibilidades, mas acaba perdendo muito por outro lado, né? Quando essas possibilidades são extremamente maiores e isso faz com que, de alguma forma, a gente acabe ali perdendo um pouco na questão, né, dos estudos ou ainda ali na questão de, para quem está chegando agora no rolê, de não saber por qual tarô começa, mas tem um tarô que é melhor que o outro, né? Então a gente acaba tendo muito esta relação, né? Então, assim, o que eu mais me aprofundei, o que eu mais pude compreender, então, foi realmente nesta perspectiva de não analisar o tarô só, então, enquanto oráculo, mas também enquanto esta possibilidade artística, né? E tudo que o tarô nos permite a partir disso. Perfeito. E aí que tá, assim, ouvindo você falar, a gente já emenda na questão aqui. Como foi produzir um TCC sobre tarô, especificamente sobre o gay tarô? É um deck muito específico, né? O gay tarô. Ele é um deck específico, mas assim, as coisas estão entrelaçadas, porque foi assim que eu comecei, né? Então, como eu te falei, acredito que num primeiro momento eu aprendi tarô, aí nem sei se dá pra dizer aprender pra não ser apedrejado, mas assim, comecei a ter um contato um pouco mais firme a partir da associação. Então, assim, comprei esse baralho e comecei a me identificar, então, a partir das cartas que eu estava vendo. Esse baralho, ele é um baralho que é muito interessante, na minha opinião, porque, primeiro, que ele exclui a imagem do feminino no seu plano central, pelo menos. Então, a gente não tem mais cartas como Imperatriz, Papisa. A gente vai ter cartas que são substituídas os nomes e as imagens. E aí, a gente tem o Gay Tarot entendendo ele como um baralho surrealista, né? Então, é aquele baralho que vai ser uma visão exclusivamente do autor, uma visão artística e não necessariamente pegando ali uma cultura ou pegando ali algo que já está pré-estabelecido, né? Então, Ney Naif vai mesmo pontuar, né? Então, os clássicos, os transculturais, os surrealistas. E aí esse baralho, então, tem o propósito de contar as vivências, os desejos, os anseios do homem homossexual do século XXI. Esse é um baralho bem recente, de 2004, e encontrei ali um dia, então, fuçando na internet, um dia ali buscando, e aí eu, então, começo a ter esse interesse. Na questão de produzir um TCC voltado exclusivamente ali para esse baralho que é tão específico, você precisa capinar muito o ambiente acadêmico, né? Sim. Então, assim, a minha orientação, ela foi muito boa mesmo, mas ao mesmo tempo, até se acertar ali de como que ia fazer, e o que eu queria fazer, e o que realmente tinha para falar, tanto que eu fiz um trabalho comparativo, né? Então eu comparei as imagens de um clássico com este baralho, com o Gay Tarot. Tá. E aí, foi um processo que no final eu falei, nossa, delícia, terminei, contribuí com alguma coisa, mas no decorrer ali foi realmente um pouco difícil, assim. Então, apesar de não estar falando sobre oráculo na faculdade, então foi analisar o tarô exclusivamente como um objeto artístico, ainda assim, em algum ponto você passa por por esse lugar, porque é essa a função que a gente dá pro tarô hoje, né? Pelo menos na maior parte do tempo. Então a gente tá pensando ali no tarô enquanto oráculo, enquanto ler a sorte, né? Falando dessa forma bem mais leiga. E então foi um trabalho que
foi ótimo de desenvolver, num sentido assim de poder dar mais de um sentido. Então eu consegui defender o meu lado tarólogo nesse trabalho, dizendo, ó, esse baralho é horrível, não dá para estudar com ele, não dá para a gente de fato compreender o tarô, porque claramente a gente tem entendimentos, né, do porquê que uma imperatriz representa o que representa, o porquê que uma papisa representa o que representa, dentro de um contexto histórico, né? Então, Claro. esse é um ponto que a gente acaba perdendo um pouco dentro desse sentido. Então, falei muito sobre esta pobreza simbólica, mas ao mesmo tempo também consegui defender o meu lado enquanto homem gay, né? Me identifico como um homem gay. E a partir disso, de falar, não, mas se a gente tá lutando por ocupar todos os espaços, pode ser interessante que a gente também esteja no tarô, né? Por que não, então, dar um sentido dentro desse aspecto como um todo? Então, assim, foi um processo legal de fazer, e eu acredito que se eu não tivesse escrito e falado sobre tarô, não ia ir pra frente meu trabalho, porque é um trabalho um pouco mais longo e afins. Mas funcionou ali dentro da proposta, né? Funcionou super. Eu li, achei super interessante e acho, justamente nesses dois pontos que você colocou, acho fundamental, porque é falar do tarô para além da prática oracular, como uma expressão artística, mas também dentro disso poder trazer elementos comparativos que ajudam a gente a entender que tem alguns tarôs que, por exemplo, são tarôs que a gente, se tiver que jogar, vai ser difícil de aprender a partir deles, mas isso não diminui a importância deles enquanto uma expressão artística, Sim. né? Essa foi uma questão, inclusive, que, claro, depois nos meus estudos aí retornei pro clássico. Quem escutar isso vai ficar, mas como assim? Lá na internet ele só fica falando que a gente tem que começar no tarô de Marsella, porque eu realmente bato um pouco nessa tecla, né? Porque é Uhum. assim que a gente aprende de fato o simbolismo, mas num primeiro momento foi muito esta relação, mas uma coisa muito curiosa que meu orientador ele me falava muito é que ele, enquanto um homem hétero, não podia receber uma leitura a partir do gay tarô. Mas Hum. eu entendo que ele falava muito isso, né? Não tendo o conhecimento, que a gente que joga, a gente sabe que a gente pode pegar qualquer baralho e fazer uma boa leitura, porque o que conta mesmo é a expertise do tarólogo, Exato. mas ele trazia isso muito num ponto de que com o clássico você consegue. Então, com o clássico, você Hum. consegue ali aumentar as suas possibilidades, né? Então, mesmo que a gente tenha, né, os baralhos tradicionais entre aspas, não refletindo mais a nossa realidade, né, muito entre aspas mesmo, ainda assim a gente consegue observar uma pluralidade, né, tanto nas suas imagens quanto na infinidade ali de recursos interpretativos que o clássico te dá, que é uma coisa que, nesse caso, o gay tarô, assim como muitos outros baralhos surrealistas, acaba perdendo um pouco, porque o Sim. propósito do gay tarô é contar uma historinha. E eu acho isso fenomenal no tarô também, né? De a gente Sim, poder, então, analisar enquanto, né, uma narrativa dentro desse sentido. sim, é exatamente isso. Concordo total, total. E aí, bom, imagino eu que para você tenha sido, apesar de ter dado um grande trabalho, né? Porque escrever um TCC, fazer comunicação científica, falar dentro do ambiente acadêmico sobre essas coisas é um desafio duplo, não só na produção em si, mas da gente bancar uma coisa que a gente sabe que a gente às vezes está falando grego, a gente está falando outra língua, e às Uhum. vezes isso não é bem aceito. Então, eu imagino que tenha sido, no final das contas, eu imagino que tenha sido uma experiência bastante positiva para você, no sentido de amadurecimento em vários níveis e de, não sei, acho que até num ganho, pelo menos para mim funciona assim, um tipo de ganho de tranquilidade, de confiança naquilo que a gente faz, não só com o tarô, mas o que a gente apresenta para outras pessoas. Como é que foi isso para você? Foi bom? Foi uma experiência positiva? Foi uma experiência boa, porque no processo como um todo, era muito
ali uma luta de tentar entender né, a importância dessas imagens, daí então, né, trazendo esse aspecto ali, né, do meu lado tarólogo dentro desse sentido, mas ao mesmo tempo não exercendo ali de fato, né, o trabalho como tarólogo dentro, na verdade, desenvolver uma outra linguagem, uma outra comunicação dentro de todo esse sentido, né? Então, assim, foi uma experiência bem positiva. E eu considero que a partir do momento que eu consegui me alinhar com a minha orientação naquele momento, deu certo. As coisas foram em frente, deu ali, consegui ótimos textos para poder então referenciar. Então foi um processo que depois desse primeiro momento, assim, de poder então explicar, olha, um baralho de tarô hoje em dia é considerado assim, 78 cartas, esses são os arcanos maiores, esses são os menores, porque quando a gente fala com uma pessoa leiga, ela olha para imagens diferentes, ela fala, não, mas como que isso aqui representa isso aqui, né? Como que esse baralho super modernizado está querendo dizer a mesma coisa que o que está nesse baralho clássico? Então, a partir desse primeiro desafio, aí eu acho que as coisas elas foram em frente, né? Nesse sentido de poder ali tanto contribuir para a academia, mas também pessoalmente, assim, acho que no final, quando as coisas foram entregues, já tinha sido defendido também, aí realmente tudo foi em frente. E eu acho, inclusive, que a academia precisa de mais trabalho sobre tarô, porque um outro desafio foi muito no sentido de não encontrar, assim, muita referência. Tipo, eu sou formado em letras. E não tem, assim, tinha bastante coisa nas artes, tinha bastante coisa até na história, mas quando a gente fala ali sobre uma questão de leitura de imagens, mas não necessariamente voltado para o oráculo, e é até curioso pensar nisso, né? Porque a gente faz uma leitura de imagens no nosso trabalho, mas por um outro viés, né? Que não foi necessariamente o utilizado na academia. A gente tem essa carência ali de poder entender, então, o tarô enquanto imagem artística, como que ele comunica outras coisas e afins. Sim, a Patrícia Rosendo, acho que ela fez aqui o segundo episódio, né? Ouvi. Ela falou justamente isso. Na época até que ela estava produzindo o material dela, né, a dissertação de mestrado, ela falava, cara, eu não encontro material e assim, o que tem é super difícil de acessar. Tinham livros que eram caríssimos, assim, porque são livros gringos, né, estrangeiros. A gente tem muito pouco material no Brasil, isso faz muita falta, de fato, e tem tudo a ver com o que você falou também. A gente, quando a gente faz uma comunicação científica, um artigo, tem gente que fala, nossa, mas ali você não está falando novidade nenhuma. E a gente fala, se você não tem noção do quanto isso é novo para a universidade, para o ambiente acadêmico, essas pessoas não fazem a menor ideia do que se trata. A gente tem que começar lá do começo e até produzir coisa para outras pessoas poderem vir depois, né? Perfeito. E é o que está muito sustentado, porque está muito sustentado ali no imaginário social, né? Naquele sentido de o tarô ele só serve para ler a sorte, a gente vai encontrar o tarô lá, alguém, sei lá, num determinado lugarzinho lá longe, mora numa casinha, né? Então, acho que por ainda ter muito essa sustentação, causa até um estranhamento quando você leva o tarô para academia, porque lá na letras mesmo, nossa, você bate numa porta lá, todo mundo tira tarô. Mas agora pergunta se alguém produz um trabalho sobre tarô. Não produz. Mas eu entendo que não produz não no sentido de não querer, mas no sentido de que não vê como uma possibilidade, não vê ali realmente, sabe? Como, olha só, o que eu consigo extrair daqui que não seja só necessariamente pelo oráculo, né? Então, foi muito satisfatório, assim, no final das contas, sabe? De poder ali falar sobre uma coisa que eu gosto e falar sobre diversas
perspectivas, né? Porque daí ali deu para defender um pouco do clássico, deu para defender um pouco do surrealista, deu para defender vários aspectos dentro desse sentido. Ai, perfeito. Ângelo, a sua geração atua e consome fortemente nas redes sociais. Vou deixar Ai, ai. ai, ai. Vou deixar até um parênteses aqui, que assim, eu nem curto muito esse papo de a sua geração, a minha geração. Eu acho que isso serve para a gente estudar também em ambiente acadêmico, acho que aí tem nichos específicos, né? Mas acho que, na verdade, estamos todos em redes sociais, mas a sua geração aí colocando as pessoas mais jovens, né? Elas estão numa, eu diria, assim, numa atuação realmente mais forte nas redes sociais, porque isso faz parte, são pessoas que nasceram nessa realidade, né? Uhum. E a questão aqui que eu quero saber de você é como é que você acha que é trabalhar e produzir conteúdo sobre tarô na internet, nessa realidade, inclusive para pessoas, até nativos digitais, para pessoas que hoje não imaginam um mundo sem essa realidade virtual. Tá, é difícil, mas vamos lá. Assim, primeiro que eu não sei te dizer como seria antes, né? Porque eu também, quando eu começo a trabalhar de fato com o tarô, eu nunca pensei, nossa, como será que é não produzir conteúdo? Isso é uma das coisas que hoje em dia eu venho falando muito nas redes e também venho me questionando muito se o tarô é para todo mundo, mas não naquele sentido de aprender, de se sentir ali. De ter capacidade. Isso, apesar de também não achar que tarô seja para todo mundo também nesse sentido, mas num ponto de profissão, né? Porque hoje em dia, como que a gente pensa, então, em atender com o tarô, produzir conteúdo para poder divulgar esse trabalho, já que eu, pelo menos, não conheço alguém que ainda cola um panfleto no post ou que divulga esse trabalho no boca a boca. Então, pelo menos na minha vivência, ela está muito conectada para esse lugar de a produção de conteúdo, ela vem como uma obrigatoriedade. Tanto que hoje em dia, eu não consigo atender mais que 3 pessoas por dia, porque o restante do tempo, ele está muito destinado para essa produção de conteúdo. E a produção de conteúdo também não é nem sempre só sentar, gravar e editar, mas é pesquisar o conteúdo que você vai fazer, tá antenado com tudo. Uhum. Hoje em dia a gente fala de, nossa, mas qual que é o áudio viral? E se o áudio viral, se você não usa agora, daqui, sei lá, 2 dias já não funciona mais. Então, tem uma série de coisas dentro desse sentido que fazem eu me questionar de se uma pessoa precisa trabalhar fora e fazer outras tarefas, né? Às vezes não só necessariamente trabalhar fora. Como que ela chega em casa e ainda trabalha com tarô e produz conteúdo e afins dentro desse sentido? Claro que me questiono, né, dentro de todo esse lugar, assim, não tem uma resposta, acredito que cada pessoa consegue ali enquadrar para a própria realidade, mas hoje em dia não sei se existe profissão autônoma, e aí acho que talvez isso não se enquadre só no tarô, sem a questão da produção de conteúdo. Né, sem ali de fato o produzir, sem ali de fato precisar mostrar a cara, né, até pensando naquela do que não é visto não é lembrado, escuto sempre isso. Sim. E acabo me questionando bastante sobre essa questão, né, mas faz parte da realidade atual, da minha concepção, pelo menos. Eu acho isso incrível porque você já traz uma fala, né, que é assim, eu não consigo imaginar trabalhar sem produzir conteúdo. Sim. Né? E tem gente mais velha, de outra realidade, enfim, né, de outra, que não necessariamente nasceu dentro desse contexto, que ainda está no dilema, Ângelo, isso eu sei, porque converso, né, com gente de todas as idades, são pessoas que estão no dilema do eu não sei se eu consigo produzir conteúdo, eu acho que eu não consigo. E eu acho fundamental você chegar e falar assim, gente, eu não consigo imaginar não produzir conteúdo na época que a gente está.
Sim, Acho que não é uma opção mais, né? Eu acho que a opção aqui já seria muito mais como fazer isso do que se você vai ou não fazer sendo um autônomo, não é isso? eu acho que a gente entra num outro buraco, para não falar um palavrão, que é pensar muito naquela ideia de que as pessoas têm muito uma conexão de quem vai produzir conteúdo automaticamente vai se tornar uma blogueira, um blogueiro. Ai, E sim, não é necessariamente isso, né? Só que eu perfeito. entendo que vem muito desse lugar, né? Vem muito desse. Ou ainda, nossa, mas eu não tenho recurso. Eu não tenho, sei lá, uma câmera X. Eu também não tenho. Mas pensando muito por este viés, né? Então, vejo que as pessoas. Eu entendo a dificuldade, né? Nem todo mundo ali tem necessariamente uma afinidade ou para falar com a câmera, ou não tem ali realmente uma afinidade para escrever ou alguma coisa dentro desse sentido. Mas eu realmente não consigo ter uma perspectiva, ver ali uma possibilidade de, nossa, como que trabalha sem criar conteúdo hoje em dia. Sim. Porque eu, pelo menos, vim muito desse lugar. Conforme eu fui tendo um pouco mais de relevância nas redes, atingindo um pouco mais de pessoas, eu fui tendo mais trabalho prático, né? A produção de conteúdo também é um trabalho, mas o atendimento que é o que realmente traz dinheiro ali no final do mês. Mas... ao mesmo passo, assim, que também entendo quando as pessoas falam, mas eu conheço um fulano que tira tarô há 40 anos e esse fulano nem sabe o que é rede social. Tudo bem, mas aí o fulano já tira tarô há 40 anos, ele já adquiriu essa rede de contatos, sabe? E aí eu vejo que o dilema, ele vem muito desse lugar, assim, que as pessoas falam, mas eu ou não produzo porque eu não tenho esta afinidade. E aí eu penso que também nem tudo cai do céu, naquele sentido de que eu tenho uma faculdade de letras. E também isso eu uso na produção de conteúdo. E às vezes, Claro. quanto mais o tempo passar, mais as pessoas vão buscar, sei lá, fazer uma faculdade, fazer um curso, se especializar também para produzir o seu conteúdo dentro desse sentido. Porque se não temos mais outra alternativa... Mas não sei, tudo vozes da minha cabeça, penso um pouco, não sei se faz algum sentido. Faz total, sim, faz total. Eu tô ouvindo você, eu tô com o nosso roteirinho aqui, com o briefing, mas é difícil, porque aí vem outras coisas na cabeça, aqui pensando, Ângelo, que assim, sei lá, com 40 anos de idade, faz mais de 10 anos atrás, quando eu resolvi retomar minha relação com o ambiente acadêmico, eu retomei pela via das ciências da religião e era uma interface, ciências da religião, comunicação. Tá. E conforme eu fui desenvolvendo as pesquisas e fazendo os artigos científicos, e estudando e me embrenhando cada vez mais, levava isso para conferências, porque tem que apresentar em conferência, e depois tem que publicar livro acadêmico, enfim, todo esse processo me deu um insight de que, para mim, falar em tarô hoje, sem falar, sem saber, sem falar, sem considerar a área da comunicação, seria uma coisa praticamente inviável. Tarô sem a área da comunicação, ou né, na época que eu fazia a interface Ciências da Religião, Comunicação, enfim, falar sobre esses assuntos hoje sem estar, de alguma maneira, com o pé na comunicação, é quase inviável, porque você vai ter que falar com as pessoas, você vai ter que escrever um texto, você vai precisar mandar um e-mail que seja, um WhatsApp que seja, você vai precisar gravar um áudio no WhatsApp, você vai ter que ter um mínimo de conhecimento nessa área, né? Sim. E acho que até na hora de você julgar, como é que você se comunica com esse consulente. Então, hoje pensar em prática oracular, espiritualidades e religiosidades, sem considerar a comunicação atravessando esse processo, minha concepção, eu acho muito complicado, acho difícil. E inclusive é uma das coisas que eu também já aprendi com você. Você fala bastante sobre a questão ali da comunicação com o consulente, né? Sim. Então, assim, a gente não vai virar carta e falar se ferrou, como você mesmo usa este termo, né? Então, totalmente, assim, eu me relaciono muito dessa forma, né? E aí eu acredito que a gente pode daí entrar naquela ideia, né, de que talvez
tarô não seja para todo mundo, como essa galera aí do marketing super vende, né? Ai, todo mundo pode, todo mundo faz. De fato, né? Todo mundo pode aprender, mas será que todo mundo pode jogar? Será que todo mundo pode jogar profissionalmente? Sim, Né? total. Então, são várias questões que acabam, né, indo para diversos lugares e até você perguntou sobre como era trabalhar com a internet. No final das contas, voltei para um monte de outras coisas e não sei se respondi exatamente o que foi a pergunta. Respondeu. Mas se não respondeu, para mim respondeu. Mas se você sentiu que não, tem mais uma aqui. Que a questão é, você acha que é possível você estar nessa realidade contemporânea da internet, de rede social, inteligência artificial, que também agora está deixando todo mundo apavorado, e eu sempre digo, é só mais a nova televisão, mas vai Sim, virar mais uma realidade nossa. sim. Você acha possível que apesar de ter internet, rede social, mídias sociais, inteligência artificial, ainda assim dá para cultivar uma atuação responsável com o tarô? Ah, isso é pré-requisito, né? Acho que poderia Perfeito. acabar nesse ponto, né? Porque eu acho que é inegociável dentro desse sentido da responsabilidade, né? Acho que a gente pode pensar em alguns aspectos, como, por exemplo, hoje em dia tenho recebido muito comentário, até então nunca tinha ouvido a respeito, mas de me falarem, o que você acha sobre pessoas utilizando a inteligência artificial para desenvolver baralhos? Fiquei, nem sabia, como assim? Aí fui dar uma olhada, tá? Um pouco, de fato, ali, algo que pode ser problemático quando a gente pensa, né, no trabalho de quem faz essas ilustrações enquanto... Sim. Né, o desenho e afins, os artistas, né, que desenvolvem, etc. Sim. Mas acredito que esta questão, ela acaba passando por vários pontos nesse sentido ali de excesso de conteúdo, né, essa questão de muita desinformação, então, ou ainda as pessoas querendo muito viralizar a todo custo, e aí vai sustentando ali, muitas vezes, conteúdos que acabam sendo, mais prejudicam a gente do que realmente ajudam. Distorce, né? Coisas que distorcem mais do que ajudam. Total. Mas acredito que isso faz muito parte do momento, né? Então, assim, eu não sei como era anos atrás, mas até me lembro em um dos livros do Ney Naif, acho que no primeiro da trilogia, ele fala um pouco sobre o início da internet, né? Então, assim, de ter um monte de copy-pasta só, e as pessoas só copiavam e colavam conteúdo, não tinham ali, de fato... um entendimento sobre aquilo, e aí ficava, né? E eu acho que a gente tá vivendo mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, a gente vai repetindo, ou a gente não, né? Mas o que a gente vê na internet. Vê aquela repetição, vai distorcendo cada vez mais. Então, a gente vai ver também muito atrelado à venda de cursos, né? Então, enquanto o marketing agressivo dentro de todo esse sentido. Sim. A gente vai ver gente falando que... agora a carta que representava tal coisa não representa mais. E o que a gente tem para fazer a partir disso é respirar e falar, não, pera, vou focar no meu, porque não dá, né? Se a gente for pensar, então... Não ou dá. assim... E assim também, o conteúdo que viraliza é muito diferente do conteúdo realmente responsável, né? Não naquele sentido de que não dê para fazer, mas quando a gente fala sobre uma prática que já tem muita distorção por parte do público, vai haver essa dificuldade ali de você, de fato, produzir um conteúdo que seja viralizável e ainda assim não pise em terras muito frágeis, né? Penso muito na astrologia, apesar de não estudar, num sentido de que, por exemplo, assim, você vai ver vídeo sobre signo que viraliza, nossa, porque é o estereótipo do estereótipo do estereótipo. E eu acho que o tarô passa um pouco por isso no sentido também, né? E daí a gente vai ver
esses conteúdos que são extremamente, muitas vezes passa mais para desinformação do que realmente ali no informar. Mas acredito que no final das contas faz muito parte, né? Não tem o que fazer. O que a gente vai fazer a partir disso? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Sim. Responsabilidade, como você falou, acho que tem que partir daí, né? E aí é também um pouco, porque o público também é responsável, né? Não é só a Sim, gente. A gente exato. produz, a gente faz coisa, mas o público também tem ali a sua responsabilidade, que é a responsabilidade de saber a diferença entre um bom vendedor e um bom tarólogo, que podem não ser a mesma pessoa. Ai, falei sobre isso recentemente também. Nossa, exatamente. Isso é Isso muito faz muita delicado, diferença. mas eu não sei como que você se relaciona com isso, que já tá aí há muito mais tempo no tarô e há muito mais tempo na internet do que eu. Mas num sentido de que, pelo menos eu, depois aí de um tempo produzindo e depois de um tempo praticando, já tô tão cansado, tipo assim, quer fazer o seu e quer desinformar? Desinforma também. Eu não vou tentar abraçar, sabe? Nesse Não. sentido. Patrulhar geral, ao contrário, às vezes eu até oculto o conteúdo que aparece para mim. Tô assim. Não, porque você fala, não, só tira da minha frente, porque eu tenho coisas para falar, o pessoal manda tema para gente debater, tem, enfim, curso para divulgar, tem um monte de coisa para fazer, não tem condição da gente ficar na patrulha ou da gente ficar fazendo aí o júri do tarô, cara. Do tarô e de nada, né? Assim, acho que foi o que eu falei, acho que envolve um pouco também de responsabilidade do público, né? Que aí, falando de TCC, o meu TCC da última pós-graduação que eu fiz é sobre isso, comunicação responsável. Quer dizer, é a nossa responsabilidade de passar a informação, né? E sim, vai ter gente que não vai ser responsável, mas a responsabilidade de quem consome, de olhar e falar: espera, gente, essa promessa de curso tá maravilhosa, mas foi o que o Ney Naif falou no videocast dele, né, com a Luísa. Ele falou: você precisa ver se essa pessoa existe, se essa pessoa tem um passado, se esse profissional tem realmente o que ensinar a gente, porque não adianta vender uma proposta aí a pessoa tem que saber distinguir entre um tarólogo e um vendedor e falar: não, essa proposta é muito boa, mas essa pessoa não tem a condição ou não tem passado suficiente, enfim, ou não tem aí uma estrutura para me ensinar a jogar tarô. E aí o público vai ter que ter não dá para o público se isentar completamente também do rolê, né? Porque aí a gente fica, aí sim a gente começa a sofrer e fica tentando patrulhar todo mundo e aí é enxugar gelo. Minha opinião é enxugar gelo, né? Acho que é melhor a gente se preocupar com o nosso nessas horas. Não, nossa, total. Eu me relaciono. Nossa, é isso, assim. Falou tudo. Literalmente. Preguiça, gente, dá preguiça mesmo. Inclusive, falando em preguiça e tanto de polêmica que a gente tem que lidar, as perguntas bizarras que às vezes aparecem, e você certamente também lida com isso. Eu queria saber, aí voltando para a questão do tarô clássico, como é que é isso para você na atualidade? Porque a gente tem tanta polêmica em volta dessa coisa, que tarô que é bom, que tarô que é ruim, que tarô que é melhor, que tarô que é pior. Então, assim, se acha que valorizar o tarô clássico, por exemplo, seria uma forma de reforçar algum tipo de elitização? Porque também temos essa via agora, que é estudar pelos livros é muito caro, é elitista, fazer curso é elitista, agora comprar um tarô clássico ou estudar um tarô clássico é elitista. O que você acha disso? Ai. Socorro. Ou a gente vai ser apedrejado, ou a gente não, ou eu levo, ou. Não, brincadeira. Não, eu tô junto, meu bem. Vamos ser cancelados junto, o que nós vamos fazer? Mas polêmico. Não, é porque, na verdade, assim, eu costumo falar a respeito nas redes de, olha, pode ser interessante você começar num tarô clássico, e costumo também trazer muito a questão de compra um baralho original. Mas eu penso por esta perspectiva, por 2 pontos. O primeiro deles é que eu tenho certeza que um baralho original pensado para ser manuseado vai durar muito mais tempo.
E por um outro aspecto que é, olha, é o trabalho de alguém que fez. Apesar de que muitas vezes a gente vai ter ali as editoras que contratam uma pessoa que não necessariamente estuda um tarô para desenvolver um baralho, mas que ainda assim foi alguém que pensou naquilo, que, né, pegou as referências daquilo, que utilizou o seu repertório e desenvolveu. E aí, hoje em dia, você encontra as pessoas indo lá, falsificando, fazem qualquer papel e vende por, sei lá, R$20 e afins. Então, assim, acho que isso acaba passando muito dentro desse aspecto também. Nesse sentido de, quando eu falo isso, as pessoas falam, elitista, e você tá querendo que, sei lá, que as pessoas não tenham acesso. E não é muito por aí, né? Acho que a gente precisa também, então, respeitar, né, o material de quem desenvolveu dentro desse sentido, né? Até teve uma vez que eu gravei um vídeo mostrando um livro seu, que era um livro que você disponibilizou em PDF a partir do momento que comprava, e as pessoas pedindo loucamente para eu disponibilizar o livro. Elas estavam falando, você pode comprar o livro elitista. Então, assim... Gente, esse livro digital era tipo o quê? Era R$20. Uhum. Exato. Então, assim... entendo que esse... Tem gente que não tem gente que tem dificuldade, mas a gente também tem que ter né, um mínimo de parâmetro aí, né? Sim, não, assim, entendo num sentido de que você fala sobre quando fala sobre valorizar o clássico, não necessariamente só sobre esse aspecto da compra, especificamente falando, né? Apesar de passar também em algum viés por esse ponto, mas acho que a questão do clássico por si só, diante dos momentos que a gente vive, quando a gente vem então com essa produção desenfreada na internet, com um monte de conteúdo que mais desinformam do que informam, eu acho que é também pré-requisito a gente valorizar o clássico, né? Valorizar o tradicional, porque... o quanto a gente vê uns discursos tortos aí, né? Falando que não, agora o tarô está modernizado. E aí o problema não é modernizar o tarô, né? Então, falei num TCC inteiramente sobre isso, mas num sentido de que não, mas espera, dá pra gente fazer as duas coisas, quem sabe, né? De valorizar o clássico e também ali poder, então, entender a importância do moderno atualmente. Então, acho que talvez a gente nem precisaria pensar nessa coisa, tipo de, se valorizamos o clássico ou não valorizamos. Não, poxa, isso é o ponto de partida, sabe? Exato. É parte da história, né? A gente falou isso. Para você falar de presente, você tem que falar de passado. Não adianta se apagar o passado porque o presente fica mais barato. Não é isso. Exato. Exatamente. Mas enfim... É muito complicado mesmo. Tem gente trabalhando em cima disso, né? Quando eu falei com a Thalita, acho que foi no último episódio, né? O episódio 5, falei com a Thalita sobre isso. A Thalita já produziu 3 tarôs. Um deles, inclusive o mini, que chegou agora há pouco em casa. Ele é mini mesmo, ele é lindinho de tudo, é R$30, assim, é acessível. Ela tem no site dela, para as pessoas que querem imprimir gratuitamente o próprio tarô, tá até imagem branca e preta para colorir, se sentir melhor com outras cores. Quer dizer, a Thalita tem todo um trabalho aí de tornar o tarô uma ferramenta mais acessível. Ela está indo longe com isso, já fez jogo de tabuleiro, já criou tarô, tá lá o site dela com um monte de coisa disponível. Mas também tem esse outro lado, né, Ângelo, que é do público também entender que um mínimo de compromisso é necessário. O investimento, ele às vezes é necessário. E aí a gente vai bater numa questão cultural do nosso país que não curte educação, que tem dificuldade com se comprometer com a educação, que acha mais legal falar que uma pessoa sabe tudo que sabe porque é abençoada, porque é ungida, do que a pessoa que ralou. Então, enquanto a gente tiver essa cultura, de fato,
pagar para estudar vai parecer um verdadeiro absurdo, entendeu? Perfeito. Eu acho que a gente passa também bastante por esta ideia, porque a gente acaba sustentando, eu falo, né, enquanto sociedade, ainda muito aquela ideia de, vai tirar uma cartinha só. Exato. Né? Porque até quando a gente fala sobre tarô enquanto profissão, acaba vindo muito daquele lugar, pelo menos, não sei se você já passou por isso em algum momento, mas eu percebo que eu passo muito, que é as pessoas próximas reconhecem que esse é o meu trabalho, mas parece que em algum lugar, em algum ponto lá no fundo, não tem esse reconhecimento. Então, eu acho que isso também acaba passando muito nesse lugar ali da questão do material, né? Porque então se a gente só tira uma cartinha, por que um baralho vai custar R$300? Poxa, porque teve um processo, né, da matéria-prima, de quem fez, Claro, eu entendo que tem muitos lugares que, sei lá, vai ser superfaturado, que daí cai no gosto da galera, também aumenta pra caramba. Eu entendo tudo isso, mas falando naquele lugar de, poxa, é a nossa ferramenta de trabalho. Então, assim, pode ser interessante que a gente invista, né, mais dinheiro para poder ter um material de qualidade e também, principalmente, pelo menos na minha visão, respeitar o trabalho de quem desenvolve isso. É isso. Bom, e aí aqui, para a gente encaminhar para o final, que, de novo, né, por mim, fico aqui o dia inteiro, a noite inteira, mas, né, encaminhando aqui para o final, acho que depois de tudo isso que a gente trouxe, que a gente falou, que eu espero que tenha, que suscite muita reflexão nas pessoas e que principalmente acho que o entendimento de que a gente não está aqui com o intuito de atacar, de delimitar, né, de melar o rolê alheio, mas de sim trazer um pouco aí de consciência e acho que até de responsabilidade mesmo para as pessoas que querem se envolver com o tarô, né? Existe um mercado gigantesco aí, a gente tem que saber filtrar essas coisas, a gente tem também esse papel de falar para as pessoas, talvez isso não funcione, talvez aquilo não seja tão legal, isso já foi dito numa época, mas hoje a gente não sabe mais se é uma coisa viável, enfim, o papel do tarólogo, ainda que alguns familiares sigam perguntando para a gente se a gente tem algum outro trabalho fora esse. Não, porque o tarô nem é o nosso trabalho, nem é visto como um trabalho. Tipo, mas você não faz outra coisa, tipo, trabalhar mesmo. Tarô, trabalho. É bem isso. Então, fora tudo isso, acho que tem também um entendimento, Ângelo, que você pode trazer para a gente, até para a gente aí encaminhar mesmo para o final, mas para você trazer essa percepção que eu acho ótima, que assim, o tarô não é só um baralhinho que você vai comprar para sair jogando para as pessoas, né? O tarô pode ser também uma ferramenta com outras funções que não apenas a oracular, outras possibilidades de contribuição. E aí eu queria que você fechasse falando sobre isso, que quando na verdade a gente está comprando um tarô, a gente não está comprando só um baralhinho igual o da Copag, que a gente vai jogar truco, a gente está comprando um arte, a gente está comprando todo um universo ali. Então fale sobre isso pra gente, por favor. Tá, eu acho que assim, o primeiro ponto é que com essa infinidade de baralhos que a gente tem neste momento, acaba sendo um pouco delicado, né? De fato ali, muitas vezes entender o que de fato a gente consegue extrair algo e o que não consegue, porque também olhando para o outro lado, também não vou aqui falar, nossa, todos os baralhos que a gente tem de tarô são ótimos para estudo e são ótimos para que a gente possa ali contribuir, porque não é muito por aí, né? Então, acredito que esta ideia de desenvolver e ter várias possibilidades de baralho é muito rico, pensando ali que a gente pode desenvolver outras coisas. Então, o quanto a gente já teve, tanto na cultura pop, apesar de muitas vezes distorcida ou ainda na moda, a gente tem também diversas possibilidades ali de utilizar e ver as imagens do tarô.
Ao mesmo passo que também a gente vai, então, ver muitos baralhos que são desenvolvidos exclusivamente com o intuito, né, de gerar dinheiro para quem está desenvolvendo. Sim. E aí, por conta disso, acaba ali tendo... a gente não tem, de fato, um aproveitamento tão grande. O que também pode dificultar bastante ali o nosso trabalho naquele sentido de, às vezes, a gente vai ver imagens extremamente distorcidas, mas eu acho que a gente ganha e a gente perde em tudo, né? Mas, assim, pensando neste ponto, a gente ganha por ter uma infinidade de novas possibilidades, uma infinidade ali de poder, então, aumentar o nosso repertório, porque, às vezes, eu até recebo mensagens de pessoas falando, o que você acha sobre tal tarô? Eu geralmente faço uma pergunta só, que é, você já estuda? Se a pessoa fala assim, sim, já estudo, já tenho um conhecimento prévio, então eu não acho nada. Se a pessoa fala, não estudo, então dá 2 passos para trás e retorna num clássico para você primeiro compreender de onde é que vem, o que é o contexto histórico, o que a gente realmente faz, como que funciona, que a gente não decora desenhos, né, que a gente aprende, então, fazer... uma leitura de fato, mas sobre esta questão das imagens por si só, então dessas tantas possibilidades de baralho que a gente tem, eu acredito que a gente está muito livre, né, para de fato criar novas coisas. Então, sim, ao mesmo passo que pode ser um problema naquele sentido de que quanto mais a gente distorce, não sei aonde chegaremos, mas ao mesmo tempo pode ser bom, né? Pode ser bom que tenha muitas possibilidades dentro desse sentido. E eu, particularmente, né, puramente uma questão de opinião, eu acho incrível que a gente tem ali diferentes baralhos, diferentes possibilidades artísticas dentro desse sentido, porque no final das contas, o que conta mesmo é a expertise do tarólogo, né? Pra jogar, se saber jogar bem, não importa se vai estar usando um monte de papelzinho, ou se vai estar usando um baralho extremamente colorido, ou um baralho totalmente longe do tradicional dentro desse sentido. Mas também deixando claro que não estou aqui falando joguem seus baralhos tradicionais fora, porque eu particularmente amo um clássico e só jogo com um clássico. Eu também acho que é isso. Quando a gente entende que tarô não necessariamente é só prática oracular, que quando a gente compra um baralho, a gente pode estar comprando também ali um objeto de arte, que traz arte, que carrega consigo outras possibilidades, que seja reflexão, que seja meditação, você consegue entender que para aprender a jogar tarô prático oracular, o clássico é o mais indicado porque ele é a fonte de todos os outros, e que a partir dessa fonte você pode conhecer outros, ter outros, jogar outros ou não, ou tem gente que enquadra o tarô inteiro, porque as imagens são lindas e não joga aquele tarô, quer dizer, é a gente conseguir ter essa maleabilidade, que é o que entende a passagem dos tempos e que não necessariamente precisa invalidar um lado ou outro para ser mais interessante, não é isso? É que eu acho também como a gente está num ponto muito polarizado das coisas, né? Ou é uma coisa ou é outra, aí a gente... realmente esse é um assunto muito fundamental nesse sentido de, nossa, tá tudo bem fazer as duas coisas, tá tudo bem buscar as duas coisas, né? Que é isso que você traz, porque senão, ou a gente só vê aquela galera que fala, nossa, não quero ver um tradicional na minha frente, ou ao contrário, né? Todo baralho que foge do tradicional é lixo. Todo baralho... Eu lembro a primeira vez que eu li o livro O Caminho do Tarô, do Alejandro Jodorowsky, não sei se você conhece. Sim, conheço. Que ele restituiu um baralho que ele fala que é o mais original, não sei o que lá. Literalmente, na introdução, ele fala que ele tinha uma coleção de baralho e ele jogou tudo fora. Numa outra época, nossa, tava aplaudindo, mas aí depois de uns anos, TCC e afins, eu falei, nossa, mas tipo... Pra quê, por quê, né? Sabe? Que conservadorismo, será que a gente precisa? Eu acho que tá tudo bem manter, sabe? Quer ter um baralho da Hello Kitty, um da Barbie, um do Game of Thrones... Vai em frente, sabe? Vai em frente. Tá tudo certo. É isso. É integrar conhecimentos para conseguir trafegar nesse mar de loucuras e possibilidades que a gente vive, não é mesmo? É isso.
Ângelo, amei, super obrigada. Muita coisa boa para pensar aqui. Mas, obviamente, não podemos encerrar sem você deixar todos os seus contatos. Quem não conhece, de novo, acho difícil, mas quem não conhece, que possa te conhecer, que possa te ver, te ouvir nas redes aí, que você tem bastante conteúdo bacana. Imagina, primeiramente quero muito agradecer, espero não ter viajado demais, mas um pouco também a gente viaja e é sobre isso, né? Mas as minhas redes, tanto no TikTok quanto no Instagram, é o Eremita, com 2 T's. E é isso, vocês vão encontrar lá. Muito bem, né? Tem YouTube também? Ai, já fiz um tempo. Aí Não faz depois mais. eu. Não, mas tá lá o canal. Tá. Se alguém quiser, A Jornada do Eremita Tarô. Tá, A Jornada do Eremita no YouTube. Porque uma vez eu era a Jornada do Eremita, daí depois eu fiquei ficando, acho que tá muito grande isso, aí fui tirando. O Eremita. Hoje em dia tá só o nome, daqui uns dias não sei mais. A gente bom mesmo. Mas é isso, é disso que a gente está falando, de integração, então faz parte. Sim. Muito obrigada, Ângelo, amei, tenho certeza que quem está ouvindo também amou, espero que a gente volte a se falar, a se conversar e a trocar informações e enfim, saberes aí ao longo do tempo mais vezes. E minha gente, até o próximo episódio, cada um melhor que o outro. Eu fico pensando, meu Deus, né? Como é que a gente vai terminar essa temporada? Porque tem tanta coisa boa que só me resta realmente agradecer, tanto a quem ouve a gente, quanto a quem se disponibiliza como Ângelo a vir até aqui, conversar, tirar um tempo, pensar nas questões, debater antes, enfim. É todo um processo que a gente passa que vocês não veem, mas que para a gente é importante porque esse resultado faz parte da nossa trajetória e faz parte daquilo que a gente quer que o público acesse a respeito daquilo que a gente tanto gosta de fazer, que é estudar e praticar tarô, certo? Eu agradeço demais, Ângelo. 1000 beijos para você e beijos para quem está ouvindo a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Nessa segunda temporada, os episódios são gravados remotamente, pois nem todos os convidados estão na mesma cidade que eu. É por isso que falhas, instabilidades e pequenos problemas podem fazer parte do processo de gravação. E é nesse sentido que a gente conta com o apoio e o suporte de Pedro Lima, do estúdio Weekend do Audio Post, que nos ajuda a deixar o episódio o mais plausível e agradável possível de se escutar. Sigam nas redes @weekenddoaudio. Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais e interessados por tarô, e não se presta ao papel de ensinar, formar, criar ou ditar novas regras. Se você busca uma consulta de tarô, procure para isso um profissional confiável. E, caso deseje estudar ou adquirir conhecimentos na área, procure cursos responsáveis.